Salve, galera! Rafael aqui falando com vocês para mais um vídeo do canal Canelada com o Thiago e o Juca Salve, aí. galerinha. Salve, galera. Hoje é a segunda parte da história do Corinthians, história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E vamos continuar aqui da onde a gente parou. A gente fez até de 1910 até 1953. E a gente vai dar continuidade na história aqui. E essa vai ser a segunda parte. Nós vamos fazer mais uma parte depois, que é para finalizar. Porque a história do Corinthians, na verdade, começa mesmo nos anos 90, né? Porque antes pelo menos não no âmbito nacional. O Corinthians começou a ganhar o brasileiro a partir dos anos 90, ganhou 90, se não me engano, ganhou 99, 98, 99, e aí já sabemos como que é até hoje. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer a primeira parte aqui dos anos. E vou começar aqui com 1954, o quarto centenário da cidade de São Paulo. O Corinthians foi campeão de 3 competições naquele ano. Além de vencer o torneio Rio-São Paulo, o torneio Charles Miller, o time levou o caneco do Paulista. Ano do quarto centenário desde a fundação da cidade de São Paulo. O campeonato em 1954 era muito desejado por todos os clubes. O Corinthians o conquistou, tendo em seu último jogo a seguinte escalação: Gilmar, Rafael, Goiano, Homero, Idário, Alain, Nonô, Roberto, Simão, Luizinho e Cláudio. E em 1955, o Corinthians teve uma vitória internacional aí, pelo torneio internacional Charles Miller, que foi em cima do Benfica, e a vitória do Corinthians foi 2-1 no Pacaembu. Boa. Em 56, teve a Taça dos Invictos, e pela primeira vez o Corinthians levou a cobiçada Taça dos Invictos, por conta de seus 25 jogos sem derrota no Paulista. Foram 17 vitórias e 8 empates. Apesar disso, o Alvinegro terminou o campeonato apenas na 3ª posição. Essa Taça dos Invictos aí foi criada pela Gazeta Esportiva, justamente para isso. No ano, o time que não perdesse levava um caneco. E se ele ficasse 2 anos seguidos, se ele ganhasse 2 anos seguidos, ficava definitivo com ele. Igual a Copa, igual o troféu da Copa do Mundo. E quem ganhasse 3 vezes ficava com o troféu, e o Brasil levou. Era assim que funcionava também a Copa das Taças dos Invictos. Podia ganhar 2 vezes seguidas ou alternadas, mas quem ganhasse 2 vezes primeiro, ficava. E eu peguei aqui uma curiosidade dos times que venceram as Taças dos Invictos. Os maiores vencedores: São Paulo tem 6, o Corinthians tem 5, o Palmeiras tem 4, o Santos 2, o América 2, Portuguesa de Desportos 2, União Suzano 1, Internacional de Limeira 1, Ferroviária 1, Guarani 1 e Ponte Preta 1. E tinha também a Taça dos Invictos do Interior. O 15 de Piracicaba ficou com 1, Paulista de Jundiaí 1, Taquaritinga 1 e Botafogo 1. Então, São Paulo é o maior campeão. E a última edição da Taça dos Invictos foi em 2009. Em 2007 teve uma também, mas a Federação Paulista quis pegar para eles como se fosse coisas que eles tiveram inventado. Em 2009, a Gazeta Esportiva... Nada boba, né? Eu venci na justiça, falando que eles eram os donos da Copa dos Invictos e continuam entregando o troféu. Então, em 2009 foi o último campeonato e o último campeão foi o Corinthians. Então, vamos passar aqui pelo 1957, dono definitivo. O Coringão ficou com o 2º lugar do Campeonato Paulista, mas tornou-se dono definitivo da Taça dos Invictos. Foram 35 jogos sem perder na competição, com 25 vitórias e 10 empates. Cara, é incrível como um time invicto não é campeão nessa época. Em 1958, além de ter vencido o troféu Charles Miller e o torneio Brasília, o Clube do Parque São Jorge teve grande importância no primeiro título da seleção brasileira da Copa do Mundo. Na Suécia, o goleiro Gilmar e o lateral esquerdo Oreco representaram o país e o Corinthians na conquista inédita. Em 1959, Vicente Mateus foi eleito presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ficou no timão durante 8 mandatos. E aqui no título está como inesquecível, então deve ter sido muito bom o presidente, né? Em 1960, mal contratou o Almir, o Pelé Branco, pela quantia recorde de 8 milhões de cruzeiros. Mas a equipe não foi tão bem no Paulista e ficou somente com o 3º lugar.
Em 1961, com a campanha discreta, o Alvinegro terminou o Paulista na 6ª posição. Em 1962, teve a primeira Taça São Paulo. Naquele ano, o clube foi campeão da primeira Taça São Paulo, torneio eliminatório envolvendo equipes de todas as divisões de São Paulo. Em 1963, o Corinthians teve 3 comandantes. Foi comandado por 3 técnicos diferentes, o Fleitas Soliti, Rato e Del Débio. Porém, somente o 9º colocado entre os 16 participantes do Paulistão. Em 1964, com a volta do ídolo Luizinho, o Timão lutou pelo título estadual até o fim, mas não levou. E em 1965, com o Rivelino na equipe, o Timão venceu o torneio pentagonal do Recife. Além disso, tornou-se o primeiro clube a vestir a camisa da seleção no exterior, mas saiu derrotado pelo Arsenal por 2-0 em Londres. E agora é com o Juca. Vamos lá, né? Aí dando continuidade aí que o Rafa estava contando. Em 1976 foi o Rio-São Paulo dividido, né? Que aí ele foi campeão do torneio Rio-São Paulo ao lado de Botafogo, Santos e Vasco. Só que teve um caso inusitado que nesse campeonato, por falta de datas, né, para disputar os desempates, aí foi decidido que o Corinthians foi o campeão. Viu ali a melhor campanha do campeonato. O Corinthians se Na conseguiu trapaça, como sempre, né? E naquela época não ter data, né, para disputar, é bem esquisito. Então, Meio Não estranho, tinha né? quase futebol, né? Tinha bastante, mas aí tudo bem. E nesse mesmo ano contratou o Ditão, o Nair e o Garrincha, né? Que foi um jogador aí excelente. Aí já em 67, não foi muito longe. Ele só liderou a primeira fase do Robertão, mas na final, né? Na quadrangular final que eles falavam, não teve bons resultados. Aí acabou caindo e só a única coisa boa que teve no ano foi só liderar a primeira fase do Robertão. Aí em 68 teve uma quebra de tabu, no dia 6 de março, quebrou um tabu de 11 anos, né? Não ganhava do Santos, aí ganhou do Santos no Pacaembu 2-0, com o gol de Paulo Borges e Flávio, lá no Pacaembu. Aí esses quebrou 11 esse anos, tabu aí de 11 anos que não 11 ganhava. anos é desde quando o Pelé jogava pelo Santos, né? 11 anos, o Corinthians nunca venceu o Eu Santos acho de Pelé. isso. Vamos Aí dizer isso na quebrou história do esse Santos. tabu aí de 11 anos. Aí em Pelé nunca perdeu 69 pro foi um ano Corinthians. Chupa o Corinthians. triste. Esse ano de 69, né, 1969 foi um ano triste, porque faleceu o lateral Lidu, né? E depois faleceu o ponta Eduardo. Além do mais, perdeu a liderança do Paulista e não venceu a competição. Então foi um ano bem assim triste o Corinthians. Perdeu 2 jogadores e também não conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, mas também não tinha nem clima, né, para disputar o Campeonato Paulista. Depois de você perder jogadores 2 ali, atletas. o elenco fica abalado, né? É. Então, mas aí passou, aí chegou em 70, Corinthians, falaram que o Corinthians é o Brasil, né? O Timão contava com 3 jogadores na seleção. Goleiro Aldo e a rival Zé Maria. E foi em 70, né, que a seleção conquistou o tricampeonato mundial. Então aí falaram que o Corinthians é o Brasil. E levou esses 3 aí para a seleção. Em Que 71 exagero, teve o né? primeiro Brasileirão. Naquela época, né, acho que quem levava 3 carinhas só. do time na seleção já era. Hoje em dia você vê 5, 6 se bobear. E aí, em 1971, aí foi o primeiro Brasileirão e a Taça do Povo, né? O Torneio do Povo aconteceu entre 71 e 73 ali. E esse torneio era organizado, né? Eram os clubes que tinham a maior torcida do país. Aí foi organizado com Corinthians, Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. A Corinthians teve 6 jogos, foram 2 vitórias e 4 empates. Empatou com o Galo 3-3, empatou com o Flamengo 0-0, deu do Inter 3-0, empatou com o Flamengo 0-0, empatou com o Galo 0-0 e ganhou do Internacional de 1-0. E ainda disputou o primeiro campeonato brasileiro da história. O Timão dominou a primeira fase e foi líder, mas não teve um bom desempenho no fim da competição. Então, em 61 só ganhou o torneio do Povo. E aí 71 que era campeão foi o Atlético pelas Mineiro, maiores né? coisas. O único título. O único título do Pô, será Atlético que Mineiro. seria interessante fazer um torneio do povo agora, velho? Com as maiores torcidas? Ia ser da hora, né? Assim, interessante, mano. Só tem 4 torcidas no Brasil. Ser de novo, 4 torcidas, né? Interessante.
Só que ia ter Vou fazer... Palmeiras e São Paulo. Coitado, o Santos não ia disputar, não. Aí, em 1972, passou perto, né? Foi semifinalista do Brasileiro, mas perdeu para o Botafogo a chance de decidir o título contra o Palmeiras. Nesse ano, o Palmeiras sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro do Botafogo. Aí, em 1973, o ano discreto, com o técnico linha dura, o Illustrich. O Timão teve uma campanha assim discreta no Paulista, ficou em 4º lugar, no Brasileiro em 12º lugar. Foi assim um ano bem assim que o pessoal criticou bem o técnico, né? Porque era um técnico que cobrava muito, só que não deu bons resultados, né, para o Corinthians na temporada. Então o pessoal meio que falou, por que cobrar tanto, sendo que você também não está ajudando em nada. Mas aí falaram que foi o ano discreto, né? Mas eu acho que não durou muito tempo esse técnico no comando do Corinthians. Aí em 74 foi uma final complicada, né? O Timão, graças a Deus, voltou a disputar o título do Paulista após 17 anos sem chegar na final do Paulista. Só que a derrota veio para o Palmeiras. Na decisão, resultou na saída do Rivelino. Aí o Palmeiras ganhou do Corinthians, né, na final, e também foi o ano que o Rivelino saiu do Corinthians e foi para o Fluminense. O Corinthians aí dando um desfalque no seu elenco, que era um ótimo jogador. Foi um grande Em desfalque, 75, 75, o desempenho pífio, um ano péssimo do Corinthians. Basílio e César Maluco foram os reforços, né, dessa temporada. Mas o Timão ficou apenas com 4º lugar no Paulista e em 6º no Brasileirão. Aí já vinha, né, com esse jejum de títulos de não ganhar nada. Aí, em 76, teve a invasão, né, que eles falam. Cerca de 80 mil torcedores foram até o Rio, né, para assistir o jogo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. O jogo acabou em 1-1, só que foi para os pênaltis. Aí, nos pênaltis, o Corinthians ganhou de 4-1 e foi para a final do Brasileiro contra o Inter. E o Inter foi campeão do Brasileiro. Corinthians, mais um ano, passou em branco. Passou em branco. Agora vem o ano, né? Agora vem um ano de redenção do Corinthians. 77. Foi o fim do jejum. Talvez o campeonato mais roubado da história do país. O fim da tiriça, né? O fim da carniça do Corinthians que está acontecendo hoje. Depois de 22 anos, 8 meses e 7 dias, o Corinthians era novamente campeão paulista. O gol foi marcado por Basílio na final do Campeonato Paulista, na vitória por 1-0 sobre a Ponte Preta. Muitos dizem que o jogo, como o Rafa disse, foi muito assim, teve muita discussão sobre os lances, sabe? Foi tudo na mutreta, né, que eles falam. Teve muito lance para discutir aí, que o Corinthians ganhou ali roubado. Eu não sei, não era vivo essa época, né? Não assisti o jogo, mas se eu tiver a oportunidade eu vou assistir o jogo aí, vou ver o que aconteceu. Então ele foi campeão e a partida foi no Morumbi, né? Dia 13 de outubro, 4 dias antes, o Morumbi registrou seu maior público. Foi 146.072 torcedores. Lembrando que naquela época, os torcedores ficavam na beira do campo, né? Isso, não tinha alambrada, não tinha nada. Ficava ali. O jogador passava, ia tomar um tapa na murinha. Aí no dia 13 de outubro, né, 4 dias antes, né, do dia 13 de outubro, o estádio teve uma popularidade de 146.072 pessoas acompanhando um dos jogos da final entre as equipes, né, que foi Corinthians e Ponte Preta. O Timão terminou a competição com 72 gols marcados em 48 partidas. No time do técnico Oswaldo Brandão, o artilheiro do torneio foi Geraldão, com 25 gols. Você vê assim, né, o título, fim do jejum. Parece que o Corinthians ganhou 3, 4 títulos, mas só ganhou o Paulista. Vocês veem como estava na dependência de um título. Né? Ganhou o Campeonato Paulista. Não sei se foi roubado ou não, vou ver o jogo, depois eu falo. Mas jogando bem, foi uma campanha boa, 75 gols em 48 jogos, se eu não me engano, 48? 48 partidas. E até que enfim, né? Aí foi o ano que o Corinthians começou a engatar para frente aí veio mais vitórias do que derrotas, né? Daí para frente. Mas aí quem vai continuar daí para frente é o Thiago aí que vai continuar com 78 adiante. Dando uma palhinha em 77 também, teve um jogador da Ponte Preta, que era o craque do time,
que parece que teve... Ou o Corinthians pagou, tipo, deu um dinheiro para ele não jogar, porque ele estava arrebentando, Caramba, ele estava destruindo, era o não, melhor jogador. Aí o cara não jogou nada, não lembro se machucou, parece que tipo, ou nossa. ele ia para o Corinthians no outro ano. Teve alguma coisa assim que eu não lembro exatamente aqui. Se eu achar, a gente fala do decorrer, mas pode ir, Thiago, pode mandar aí. Não, pera aí, Thiago, se for Bom, isso mesmo, nossa, prefiro ficar no jejum. Tá bom, eu ridículo. vou começar aqui falando de 1978, que foi a chegada dos Calma aí, ídolos, né? rapidinho. Era o Dicá, o melhor jogador da Ponte Preta. E ele não O jogou Corinthians pagou nada. para ele não jogar. Se não me engano, teve uma fita dessa. Nossa, prefiro ficar no jejum. Nossa, que vergonha, Corinthians. Complicado, Ele hein? tá sem dinheiro hoje. Bom, vamos Mas lá, eu bora. vou começar a falar de 1978, que foi a chegada dos ídolos, né? Que vou falar aqui os ídolos, que são Sócrates, Amaral, Birubiru. O Alvinegro ganhou o primeiro turno do Campeonato Paulista em 1978, mas não se consagrou campeão. Quem acabou se consagrando campeão esse ano foi o Santos. Então aí o Corinthians não conseguiu ser campeão paulista em 1978. Mas em 79, mais uma decisão no Paulista, que foi no ano seguinte, né? Tendo o Corinthians como vencedor na semifinal, o clube do Parque São Jorge bateu o rival Palmeiras, considerado o Aleluia! melhor, Não ia Aleluia. ganhar um. considerado o melhor time do torneio. É, mano, melhor time do torneio perdendo para a galinhada aí, né? Fogo, né, Fazer mano? o quê? Fazer o quê? Mas em 1900 aqui, continuando, 1980, bateu na trave. O Timão tinha tudo para levar o bicampeonato estadual, mas perdeu as semifinais do retorno para a Ponte Preta. Nossa, então aí É a perdeu para a Ponte vingança da Ponte Preta. É a A vingança. macaca aí Será que a se Ponte pagou também? vingando. E aí vamos continuar falando aí. Em 1981 teve uma campanha ruim. O Corinthians não realizou boas campanhas no Paulista e nem no Brasileiro e ficou em 8º lugar no estadual e a equipe levou a disputar a Taça da Prata. O que é a Taça da Prata? Que na verdade é Taça de Prata, né, que fala. É o Campeonato Brasileiro da Série B. Então aí Ah, o é a Corinthians foi, Sul-Americana. Vamos te dizer assim, né? vamos Então, se dizer esse assim. Taça de Prata dá uma polêmica muito grande, né? Porque o São Paulo disputou ela em 91 e eles falam que não foi disputada a Série B, mas eles jogaram a Série B do Mas Paulista. jogaram a Série B. Que nem o Ah, Corinthians então. agora. Ah, vamos trazer isso, né? Vamos ver aí se nós achamos aí na história do Aí os São Paulo aí caras falam sobre que isso nunca aí. jogou, né? Que nunca foi rebaixado, mas Só que os caras jogaram aí, né? a Taça de Prata, que era a Série B do Paulista. E, É, que nem então, muitos palmeirenses falam, né? Mundial de podemos se dizer 51, mas aí não ganhou a que Libertadores de 51, né? Mas vamos lá, vai. Só o assunto aqui é o podemos Corinthians. se dizer que o Você quer Corinthians falar tem de dois Mundial sem rebaixamentos. ganhar nada? A gente vai chegar lá, O viu? assunto é Corinthians. A gente vai chegar lá. Não, vocês não, a gente vai chegar lá. Você, ó, Ah, É, quando então, chegar lá, né? é, podemos dizer que o Corinthians foi 2 vezes rebaixado, né? e uma vez no Paulista. E uma vez no Paulista. Tá, continuando aqui, em 1982 foi a democracia corintiana. Embalado pelos ideais da democracia corintiana, o Timão foi campeão paulista naquele ano. O movimento visava maior participação dos jogadores e demais empregados do clube. Nas decisões do departamento de futebol, durou até 1985 e contou com um grupo de jogadores talentosos e únicos, como Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru, Zé Maria e Vladimir, e entre os outros. Ó, rapidinho, dá um spoiler aqui. Após acabar a pandemia, aí, talvez conseguiremos trazer o Zé Maria para fazer uma entrevista com a gente, hein? Opa, aí Torçam sim. aí. Bora, Vão pode torcendo continuar. aí, torcedores corintianos. Já pensou ter o Zé Maria aqui conosco? Seria Nossa. top. Em 1983, goleada histórica. Depois de 30 anos, a equipe do Parque São Jorge foi bicampeão paulista novamente. Assim como no ano anterior, o clube venceu São Paulo por 1
1-0 no primeiro jogo e 1-1 ficou no segundo jogo. Ainda em 83, o Corinthians aplicou a maior goleada de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, de 10-1 no Tiradentes de Piauí. 10-1. Também, né? Nossa. Sério. 1984. Sócrates na Europa. O tripaulista escapou na última rodada com a derrota para o Santos por 1-0. Por 1-0. Sócrates foi vendido para a Fiorentina da Itália. Então, o Corinthians acabou perdendo aí o Sócrates, que foi para a Fiorentina da Itália. Não sei se ele jogou bem lá, né? Jogou, ele é ídolo. Ele é ídolo da Fiorentina, ó. Então, Rafael explicando aí que o cara deitou lá na Fiorentina. Ele passou, né? Ele jogou bem. Continuando aqui, 1985. Não brilharam. Apesar de ter montado um time considerado excelente, a temporada não foi boa para o Corinthians. Corrigindo, rapidinho. Sócrates não foi bem na Fiorentina, tá? Acabei de achar aqui. Bom, continuando aqui. Corinthians, vou voltar do começo para não se perder. Em 1985, não brilharam. Apesar de ter montado um time considerado excelente, a temporada não foi boa para o Corinthians, que não chegou às semifinais nem no Brasileiro e nem no Paulista. Então, em 1985 aí deu ruim pro Timão, não conseguiu arrumar nada nem no Brasileiro, nem no Paulista. Aparecendo um pouco os tempos de hoje, né? Tá normal, então. Não nada. Tá normal. E 1986, a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ficou maior. O Timão chegou às semifinais do Paulista, mas não passou do Palmeiras no Nacional. Foi até as quartas. Corinthians. Vamos falar aqui perdeu o Paulista pro Palmeiras, né? No Nacional foi até aqui. Pô, morreu, né? O brasileiro era disputado por fases, né? Hoje já em dia é pontos corridos, 38 rodadas. Eu prefiro assim, pontos corridos, né? Já foi mata-mata. Ficou assim até 2002. Eu prefiro que foi assim, aí pontos o Santos. corridos. Que aí o Santos foi campeão. Foi o último campeão do formato antigo do Campeonato Brasileiro. Que aí revelou Diego, Robinho, mas aí deixa pra história. De história, vai. Continua. 1986, rivalidade maior. Aqui eu já falei. Beleza. 1987, campanha memorável. No Campeonato Paulista, o Corinthians saiu da penúltima colocação no primeiro turno para um histórico vice-campeão. 1988, o 20º Paulistão, no ano do centenário da abolição da escravatura. Abolição da escravatura. Eu falei errado aqui. Abolição da escravatura. Viola marcou na prorrogação, garantiu a vitória alvinegra sobre o Guarani por 1-0 e o 20º título do Paulista do clube. Mano. E aí, em 1989, encerrando minha parte aqui, Neto neles. O Corinthians não conquistou nenhum título. O Corinthians não conseguiu nenhum título, mas contratou o futuro ídolo Neto naquele ano. Então, pra falar a verdade, eu joguei muita bola. Em 1989, né? Chegou o Neto, seus orelhudos. Comia eu pão, não jogo mais, de forma. Seus orelhudos. Na minha época, comia pão de forma. Hoje o jogador come frutinhas. O Neto jogou muito. Jogou muito. Eu não vi, mas meu pai fala que o Neto era embaçado. Cobrando falta, então, porque o Neto era zoto. Cobrando falta era meio gol já, velho. Os caras comemoravam falta. Igual a gente comemora pênalti, os caras comemoravam falta, velho. Sabia que o Neto era... Um vídeo polêmico aí que dá pra nós fazer, né? Quem é o melhor batedor de falta, né? De todos os tempos. É difícil que a gente não viu, né? Mas os que eu vi é o Marcelinho Carioca. Sem dúvida. Os que eu vi foi o Marcelinho Carioca. Mano, os que eu vi, cara, eu não lembro do Marcelinho Carioca. Se eu vejo os lances, né, dele. Os que eu vi, né, tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Petkovic, foi a época que eu vi no Flamengo. Mas ainda, tipo,
vai, tirando o Marcelinho Carioca, o Juninho Pernambucano era embaçado. Também, né? Jogar no Vasco lá. O Pernambucano Acompanhei pouco era também, treta. muito pouco. Mas ele se destacou mais no Lyon, né? Apesar que ele fez um gol na Libertadores de 98 em cima do River de falta, que você é louco. Você é louco. Um gol que, assim, um jogo que eu gostei de ver, eu até procurei na internet para ver, estilo todinho, foi quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre. Eu esqueci o ano. E Ronaldo? o 2009? Não, o presidente do... Eu não lembro o ano. Era o Marcelinho Carioca que fez o gol. O presidente do Corinthians, eu acho que falou assim que o Marcelinho Carioca não ia fazer nada no jogo, ia morto, isso aqui. Simplesmente ele fez o gol do título. Só isso, Só só. Acho que é 95, Acho mas foi contra o Grêmio, hein? Isso, é contra o Grêmio. Foi um gol de falta. Primeiro gol do Marcelinho pelo Corinthians. Não, mas Gol ele é de embaçado. falta, gol do Ele é embaçado. Gol do título. Não, mas Já- o que o presidente falou, né? Ah, não vai jogar nada, porque só fez o gol do título só. O Marcelinho, ele tinha um bagulho que era assim, mano, não tinha distância pra ele, isso que era treta. Não É tinha tipo o Roberto Carlos. distância. Não, mas o Roberto Carlos era uma pancada. Tipo, É. era assim, ó, se for pro gol é gol, mas também para ir pro gol é tipo a chance de 0 a 10 era 3, tá ligado? Mas Entendi. Marcelinho tinha, meu, ele cobrava falta de Parecia pé. que ele Acho que colocava ele com a mão, cobrava parecia, com né? uma qualidade, né, mano? Quando ele batia na bola, a bola parecia aquelas bolas de leite, assim, ó, que fazia assim, ó, e caía dentro do gol, mano. Você é louco, é embaçado, Marcelino é embaçado. Era diferenciado mesmo. Eu conheci esse Zé Mané aí, numa igreja. Conheci. Eu tenho uma foto com ele, só que eu não lembro, não sei nem onde tá essa foto, eu nunca nem vi. Bom, então é isso aí, a segunda parte da história do Corinthians. A gente não fez maior para poder não ficar tão grande o vídeo. Uhum. E vamos fazer a terceira parte, que é a partir dos anos 90 e até os dias de hoje, que são os anos mais vitoriosos do Corinthians, principalmente no âmbito nacional, onde o Corinthians conseguiu, a partir de 1990, 6 títulos brasileiros, né? E aí, Libertadores, Mundial, e aí vai. Fora os outros paulistas, mais 10 paulistas nesses tempos. E espero que tenham gostado, galera. Deixa aquele like, aquele comentário. Compartilha aí. Vai E vir a parte 3, hein, galera? você, corintiano, aí, se estiver gostando, deixa aí no E comentário. Mostra pros amigos. vem Fala que Santos, vem Palmeiras e vem São Paulo, hein? Fala o que você lembra dos anos aí que a gente Isso. falou, tal, se lembra de alguma Às coisa. vezes passou alguma coisa despercebida pela gente, mas fala É. aí. Uhum. Deixa aí no comentário aí, que se tiver comentário a gente fala no próximo vídeo lá. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto. É nóis, galera. Tamo junto, hein? Valeu, falou.